Um evangelho tamanho família, enorme, mas maravilhoso, irmãos. Eu espero que... E hoje as 3 leituras e o Salmo estão completamente casados. A primeira leitura, a escolha de Davi, em Belém, cidade onde Jesus nasceu. Nenhum daqueles filhos grandes, bonitos, altos, todos jogadores de basquete, quase 2 metros de altura, eram os escolhidos. Foi escolhido o último, aquele que nem estava em casa, estava no pasto, cuidando das ovelhas, Davi. Porque Deus não vê as aparências. Muitos de nós vivem de aparência. Hoje, todo mundo nas redes sociais quer mostrar tudo o que faz, o que come, onde vai, com quem está, aparência. Deus vê o coração, Deus vê o interior. E escolheu Davi, o último, foi ungido com óleo, e o Espírito, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apodera dele, toma posse, o Espírito de Deus. Que bom, irmãos, se nós que fomos batizados, fomos ungidos, que bom se o Espírito se apoderasse de nós. Porque não existe glória maior, riqueza mais plena do que ser batizado. O salmo que responde: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Quando é o Senhor que conduz a minha vida, não me falta nada. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo, desse bom pastor, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão misericordioso com as nossas faltas. É tão grande que não falta nada. Eu tenho o essencial, eu tenho o principal, eu tenho o que dá sentido à vida. Mas se o pastor que me conduz é o dinheiro, pode ter certeza, sempre vai te faltar tudo. O dinheiro nunca sacia o homem. Quanto mais você tem, mais você quer, mais você ambiciona, mais insatisfeito e escravo você é. Se o pastor que te conduz é o sexo, meu caro, igualmente, nunca você vai estar satisfeito. Se é o poder, se é o status, sempre te faltará tudo, porque é aparência. E o homem não foi criado para viver de aparência, o homem foi criado para viver de amor, do amor divino. Tá bom, penso que tem uma palavra aqui também para aqueles que hoje estão rezando pelos seus queridos falecidos, rezando pelo Rui, grande amigo. O salmo termina dizendo: felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Quem foi batizado tem a vida eterna e tem a certeza de habitar na casa do Senhor eternamente. Irmãos, não sei se tem uma consolação melhor do que essa, para nos consolar da perda daqueles que nós amamos. Estão vivos no Senhor. E por falar em batismo, a segunda leitura é um tesouro. São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: irmãos, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Na vida de um cristão existe um outrora e um agora.
Um antes de encontrar-se com Cristo e um depois de encontrar-se com Cristo. Outrora éreis treva. Sabe o que significa ser treva? Viver na ganância, na ambição, viver no egoísmo, não amar ninguém, buscar em tudo a si mesmo, viver só buscando os prazeres dessa vida e não o que dá sentido à vida, que é o amor, o serviço, o dar-se a alguém. Isso é treva. Treva é viver na corrupção, treva é viver na mentira, treva é viver da aparência. Isso é treva, irmãos, é não amar e não sentir-se amado. Outrora éreis isso, treva. Agora, depois de ter se encontrado com Cristo, de ter sido batizado em Cristo, sois luz no Senhor. Ser luz é estar iluminado. O batismo era chamado iluminação. Por quê? Porque o batizado enxergava o amor de Deus na sua vida, na sua história. O batizado se enxergava, se conhecia. O batizado conhecia, era capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de ver uma vida alegre, porque, irmãos, a alegria, a satisfação vem do amor, não vem de outras coisas. Então, e o fruto da luz chama-se: vivei como filhos da luz, vivei como batizados, como filhos de Deus. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Se o fruto da luz são essas três coisas, a obra das trevas é o contrário disso. Em lugar de bondade, ruindade. Tem gente ruim. Tem gente que parece que gosta de... enxerga tudo com maus olhos. Tem sempre o contrário de bondade é ruindade. O contrário da justiça é injustiça. Quem está nas trevas, quem não vive no Senhor, comete injustiça, uma atrás da outra. E verdade é o fruto da luz. Então, a obra da treva é a mentira, é viver de aparência, de falsidade, é ter duas caras, duas vidas. Olha que maravilha, irmãos, discernir o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. Não associar-se às obras das trevas. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar de Sansão? Sansão, aquele grande juiz, que tinha a sua força, estava nos seus cabelos, que era a sua consagração a Deus. Era o voto de nazireato. Pois bem, Sansão vem de, em hebraico é Shimshon, que vem de Shemesh, que é sol. Sansão era chamado a ser uma luz, a brilhar. E o seu brilho, o seu esplendor vinha de que ele, sua força vinha de Deus, sua pertença a Deus. Acontece que Sansão era muito mulherengo. E ele se apaixona e se amazia com uma filisteia chamada Dalila. Ouviram falar? Pois bem, esse nome Dalila pode vir da palavra Laila, que é noite em hebraico. Quando o sol se amazia com as trevas, com a noite, o que acontece com ele? Ele revela o seu segredo, ela dedura ele para os filisteus e o cegam. Ele perde os dois olhos, perde a luz, se torna cego. Que comunhão que há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Quando chega a luz, as trevas vão embora. Estava noite, o sol surgiu, a escuridão foi embora. Pois bem, irmãos, na vida de um cristão, quando chega Cristo, a treva tem que ir embora, a mentira tem que sair,
A injustiça tem que ir embora. O desamor tem que ir embora se chegou à luz. Agora, se não chegou à luz, então continua nas trevas. Que palavra maravilhosa. Por isso o convite que faz Paulo aqui, para nós, esse versículo é um hino batismal. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Tem outra tradução, Cristo te iluminará. Esses dois verbos, desperta e levanta-te, são os dois verbos em grego que falam da ressurreição. A ressurreição é um despertar do sono da morte, é um levantar da morte, do pecado, é um pôr-se de pé, é um ressuscitar. E a isso o Senhor nos convida, irmãos, a todos nós, a não fazermos aliança com as trevas, porque nós fomos batizados, somos chamados a sermos luz no Senhor, não luz por mim mesmo. O cristão não é luz por si, ele é luz porque ele está unido a Cristo. Cristo é a luz do mundo. E Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Porque estão unidos a Cristo. Muito bom, uma palavrinha sobre o Evangelho, que é lindíssimo e tem muitos aspectos, mas vamos só pegar alguns. Jesus está passando e Jesus vê um cego de nascença. Imaginem o que significa você nunca ter visto o rosto da sua mãe, nunca ter visto a luz do dia, nunca ter visto o próprio corpo. O que é ser cego de nascença? Nunca ver a natureza. Não poder, esse cego, porque era cego, mendigava, pedia esmola, todo dia era levado naquele lugar para pedir uma esmolinha, uma moedinha, para comer um sanduíche. Irmãos, esse cego sou eu, esse cego é você. Nascemos cegos, não enxergamos o amor de Deus na nossa vida. Muita gente não sabe para que vive, para onde vai e de onde veio. E ser cego, o mais trágico, é não sentir-se amado e não poder amar. Esse é o drama. E viver de esmola, passar a vida inteira mendigando um pouco de felicidade ao afeto das pessoas, ao dinheiro, ao sexo, a que mais? Ao meu jogo de futebol, a cervejinha. Vivo de esmola. Minha alegria, minha vida é essa, uma vida pequenininha. Até que chegue a morte ou a doença e a velhice e a gente percebe que passou nesse mundo e... Pois bem, irmãos, os discípulos perguntam, mestre, quem pecou para que esse homem tivesse essa realidade horrível? Porque acredita, ele ou seus pais acreditavam, se alguém está sofrendo, está pagando o pecado de alguém. É um castigo. Irmãos, a resposta de Jesus é revolucionária. Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Olha, tem outro sentido para o sofrimento, tem outro sentido para a nossa cegueira. Acontece, e Cristo fala, é necessário que nós realizemos, ele associa os discípulos às obras daquele que me enviou. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar, se deve trabalhar enquanto é dia. Enquanto eu estou vivo, eu posso me converter. A hora que eu morro não dá mais. Aí acabou o meu tempo, acabou a minha oportunidade. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O centro desse evangelho é Jesus, luz do mundo. Pois bem, acontece que esse cego, como você, como eu,
estamos satisfeitos com a esmolinha. Esse cego nunca enxergou, não queria ver, não pediu para ser curado. Como talvez você diga, olha, minha vida, tirando assim umas dificuldades, até que é uma vida boa, né? Eu tenho uma satisfação. Não, Deus não criou você para ser um mendigo. Você gosta de ser mendigo, mas Ele não te criou para isso. O que Jesus tem que fazer para esse fulano mudar de patamar? Ele cospe com a saliva na terra, faz lama, barro, enche a mão e enche os olhos do cego. Que judiação! Esse cara está pedindo uma esmolinha e de repente uma mãozada de lama nos olhos, que é um lugar tão sensível. Um cisquinho incomoda terrivelmente a gente. Imagina uma mãozada de barro e fala, vai e lava-te na piscina de Siloé. Siloé significa enviado. Essa piscina é a imagem do batismo. Ser mergulhado em Cristo, a luz do mundo. Ele deve ter ido resmungando, sem entender nada, foi, se lavou e voltou enxergando. Outro homem, enxergando as pessoas, enxergando o caminho, enxergando tudo. Interessante, irmãos, que quem já foi em Israel sabe que a piscina de Siloé fica embaixo da cidade de Davi, onde Davi tinha sua casa. Embaixo tinha essa piscina muito antiga, de onde os sacerdotes, na festa das tendas, tiravam água e jogavam na esplanada do templo. Era um rito para lembrar que no deserto, onde só tem areia e sol, Deus providenciou a água, a vida, em abundância. E eles recordam na festa das tendas o período que passaram no deserto. Pois bem, então, para ir nessa piscina tem que descer. Para chegar ao batismo, eu tenho que descer. Você tem que descer. O batismo é uma escadinha que desce. A tua realidade, a tua verdade. Porque Cristo está te esperando lá embaixo. Todos nós temos de nós um conceito muito elevado, muito grande. Precisamos descer do nosso orgulho, descer da nossa autossuficiência, descer da nossa teimosia, para encontrarmos Cristo lá embaixo. Ele está esperando a gente na nossa verdade, na nossa miséria, na nossa pobreza. Ele está esperando a gente lá embaixo. Pois bem, o que significa esse gesto de cuspir? Parece um negócio meio nojento, mas a saliva é a palavra. Sem saliva você não fala. É difícil falar com a boca seca. A saliva é a palavra de Deus. Jesus mistura a sua palavra com o pó da terra, que é a tua realidade, a minha realidade. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó voltarás. Ele mistura a palavra com a tua realidade, faz lama e enche os olhos do cego. Isso lembra lá no Gênesis, quando Deus, na descrição do Gênesis, vai criar o homem, ele faz um boneco de barro e sopra sobre as suas narinas, e o homem se torna um ser vivente. Nós todos somos da fragilidade do barro, vasos fáceis de se quebrar, somos nós. Mas temos um hálito divino, temos uma alma que nos faz vivos, faz a gente raciocinar, ter vontade própria, ter consciência de si. O homem é esse mistério de fraqueza e de força, de algo muito material e algo muito divino. Pois bem, irmãos, Jesus aqui está fazendo uma nova criação. Ele está criando de novo o homem, que sou eu, que é você. Como? Nos incomodando. Por isso que na tua vida e na minha vida, de vez em quando, acontece alguma coisa que me incomoda. E os nossos pecados deviam nos incomodar, para que a gente vá se lavar.
no batismo. E vocês sabem que existe o sacramento da confissão na igreja, que é um segundo, terceiro, 10º, 100º batismo. Cada vez que eu me confesso, que eu entrego a Cristo os meus pecados, para receber dele o perdão e a paz, eu estou renovando o meu batismo. E Deus recria em mim um coração novo. Que maravilha! De graça! Esse sacramento, um psiquiatra no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, uma vez falou para os padres: se vocês, padres, soubessem a força que vocês têm, o poder que vocês têm, com o sacramento da confissão, nós morreríamos de fome. Não fui eu que falei, um psiquiatra lá do Sul. Mas, muitas vezes, o orgulho, a autossuficiência, não deixa que eu usufrua, porque nós vivemos num mundo onde não existe mais pecado. Não existe mais pecado. O Papa Emérito Bento XVI falava a ditadura do relativismo. Tudo é relativo. Não, uma coisa que é pecado para você não é para o outro. Depende do ponto de vista. Não existe uma verdade objetiva. Mentira, irmãos. Mentira. O pecado existe e ele mata. É um câncer que vai destruindo a gente por dentro. O pecado me afasta de Deus. O pecado me afasta do próximo. O pecado me afasta de mim mesmo. E que coisa maravilhosa é o perdão, que me reconcilia com Deus, me reconcilia com o próximo, me torna possível o amor, a comunhão, me reconcilia comigo mesmo, com a minha história. Esse homem, ele fala: eu era cego, fui, lavei-me e agora vejo. O batismo era chamado iluminação, e a piscina batismal, a pia batismal, era chamada lugar da iluminação, porque aquele batizado na morte de Cristo ressuscitava para uma vida nova, enxergando o amor de Deus na sua história. E nada é maior e melhor do que isso, irmãos. Como é bom conviver com um cristão, uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa do bem, uma pessoa agradável, que sabe, que conserva o bom humor, que sabe leva as coisas não a ferro e fogo, tem misericórdia dos outros, porque percebe que é cheio de fraqueza, se aceita os outros, não vive a vida julgando e condenando as pessoas. Como é bonito, irmãos, viver com um cristão, e o mundo precisa de cristãos, e o Senhor chama a você e a mim a sermos cristãos. E só para terminar, esse evangelho termina com a profissão de fé desse cego. Cristo, depois que ele é expulso da sinagoga, esse evangelho foi escrito lá pelo ano 90 depois de Cristo, numa época em que houve uma cisão. Os judeus expulsaram os cristãos da sinagoga. Aqui aparece, né? Quando ele foi expulso, Cristo aparece e fala: você crê no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu possa crer? Sou eu, quem você está vendo, aquele que está te falando. E o cego curado diz: creio, Senhor, e se prostra diante dele. A profissão de fé que era feita na Quaresma, esses evangelhos da semana passada, esse e o da semana que vem, que eu convido vocês a não perderem, que é a ressurreição de Lázaro, maravilhoso, 4 dias, um cadáver em putrefação, e Cristo vai ressuscitar aquele homem, meu Jesus, preparando a sua morte, porque ele ressuscitou Lázaro, ele vai morrer na cruz, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Tá bom, irmãos, alegremos-nos. Agora nós vamos fazer a nossa profissão de fé. Nós vamos rezar o credo aqui, todos juntos. E vamos poder manifestar o credo, que é o símbolo batismal dos filhos de Deus, daqueles que querem viver na luz, daqueles que experimentaram o amor de Deus que os iluminou, os tirou da escuridão,
do desamor, da solidão. Irmãos, é interessante, você pode estar numa multidão, você fecha os olhos, você não enxerga ninguém, nem você mesmo, nem os outros. Você pode estar numa multidão. As trevas faz com que eu me sinta sozinho. Você abre os olhos, você enxerga que você não está sozinho. Você se enxerga e enxerga os outros. É isso que Cristo faz conosco. Quando você está iluminado, você enxerga os outros. Você se enxerga, você enxerga a Deus. Você sai da cegueira e da mendicância e pode viver uma vida digna de um filho da luz.